E a montanha-russa das tarifas continua dando o ar da graça nessa última semana. A gente viu agora que os Estados Unidos acabou colocando uma tarifa muito alta para a economia chinesa, aumentando para 125%. E aí você deve estar se perguntando, nesse cenário todo de guerra comercial, você está no meio dela assistindo isso tudo e realmente não está sabendo o que fazer com os seus investimentos. Você vai começar os investimentos agora, por exemplo, nesse cenário caótico e não sabe qual que é a melhor estratégia para seguir? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma estratégia que provavelmente vai se surpreender e que vai te tranquilizar muito mais, provavelmente também. Guilherme Regi aqui, economista do canal. Vamos para mais um giro da economia. Pessoal, essa semana todo mundo está falando muito sobre as tarifas, mas ninguém está falando qual foi a origem delas. O que aconteceu lá atrás para que a gente chegasse nesse momento agora, que a gente está discutindo essa guerra comercial, qual país vai retaliar, qual não. Tudo isso passa por uma profunda mudança que a gente está vivenciando e poucas pessoas estão percebendo isso, porque a gente está dando foco muito em tarifa, mas na verdade, se a gente for pegar, a tarifa na verdade é um sintoma de tudo aquilo que a gente está vivenciando nesse novo mundo. Por que eu digo novo mundo? Porque tem três aspectos que foram a origem, tá, desse cenário que a gente está vivenciando hoje. São três pilares aqui, tem mais, tá? Mas eu acho que elencando três pilares principais, eu diria que é a nova ordem aqui monetária mundial, tá? Eu já explico mais detalhes do que é isso. A outra questão de geopolítica, então a gente tem um novo arranjo entre países e uma questão política, cultural também que está permeando basicamente ali desde a época da pandemia até agora. Agora dando mais detalhes nesse aspecto monetário. Só para vocês entenderem, a economia norte-americana sempre foi deficitária em relação às principais economias do mundo. A gente está falando da China, União Europeia. Os Estados Unidos ele sempre importou mais bens do que exportou. Quando a gente pensa na balança comercial, por que isso acontece? Os Estados Unidos ele acaba gerando dívida em outros países, ou seja, muitos desses países que são parceiros comerciais acabam tendo dívidas da economia norte-americana. A saída do Trump para toda essa questão está sendo justamente atacar esses déficits comerciais. Basicamente, os Estados Unidos importando mais do que exportando. Isso gera um afluxo de dólares para toda a economia mundial. Eu preparei uns slides aqui só para fixar mais esse conceito para vocês entenderem ordem de grandeza. Quando a gente está olhando aqui, essa é a principal relação que a gente tem dos Estados Unidos versus o mundo. Então, ela é sempre deficitária. Os Estados Unidos sempre importa mais do que exporta. E o resultado disso, maior fluxo de dólares na economia mundial. Quando a gente vê essa dívida em relação à economia doméstica com a internacional, percebemos que 30% da dívida norte-americana estão pautadas em países que têm essa relação deficitária com a economia norte-americana. E no caso aqui, quando a gente olha principalmente esses países que têm esse potencial maior de dívida, a gente vê a China e o Japão, que eles têm 30% desses 30% que a gente falou ali, que estão na mão, por exemplo, de outros países. Só para você ter uma ideia aqui, a China ela tem quase 1 trilhão de dólares em dívida e o Japão tem 1,1 trilhão de dólares em dívida. Então, não é interessante para esses países que eles tenham uma desvalorização, por exemplo, do dólar. Uma vez que, pensa agora trazendo um pouco para a nossa realidade. Vamos supor que você tem uma dívida em reais, por exemplo, com alguém. Você não quer, por exemplo, que essa dívida que vai ser paga daqui a 2 anos, ela se desvalorize, ou seja, você tem uma inflação muito alta, ou o real perca o seu valor, Quando essa pessoa for te pagar de volta isso daqui a 2 anos, você não vai conseguir comprar o que você compra hoje, por exemplo, mesmo com os juros que essa pessoa está te pagando. Então, para as economias internacionais, não é relevante eles terem uma depreciação do dólar, tá? E aí eu vou traçar alguns cenários aqui do que as tarifas elas causam nesse sentido. Com as tarifas mais altas, os Estados Unidos importa menos. Aí, um cenário hipotético seria esse de você ter uma valorização do dólar, uma vez que não vai ter a abundância de dólares na economia mundial por conta dessa redução de importação norte-americana. Esse seria um cenário que aí seria maléfico para a economia internacional, porque você vai ter um dólar mais valorizado no mundo inteiro, e aí vai reduzir o impacto, por exemplo, das tarifas. Se os Estados Unidos está querendo balancear um pouco essa relação internacional, não é interessante que o dólar se valorize muito mais, uma porque o impacto da tarifa no consumo norte-americano vai ter um impacto, porém ele é compensado com a valorização da moeda frente à economia internacional. Então, no caso, é compensado porque
um americano que faz, por exemplo, uma importação de um carro, que ele vale, um exemplo, $1.000. Se ele tem um impacto da tarifa de 10%, só para dar um exemplo claro aqui, ele vai comprar esse carro aqui mais caro, 110, por exemplo, $1.000. E aí, se ele tiver uma valorização da sua moeda frente a outras moedas, vamos supor que ele está comprando versus Japão, versus o iene, essa valorização da moeda dele pode offsetar ou então tirar esse efeito dessa tarifa, tá? Então, dado que a moeda norte-americana vale mais. E aí você tem um efeito meio nulo dessa tarifa. Um outro cenário pode ser o seguinte, tá? Você pode ter um repasse dessa tarifa para os produtores norte-americanos, onde eles façam realmente um preço mais barato internacional, e aí você tem um impacto da tarifa desvalorizando o dólar versus outras moedas. Aí tem um aspecto que é até um pouco mais preocupante para a economia norte-americana, porque pode realmente tirar essa importância da dívida desses outros países, porque os outros países eles vão sentir que o dólar realmente está se desvalorizando no cenário internacional e aquela coisa, eles têm uma dívida numa moeda e eles não querem ver a desvalorização dessa dívida. Com isso, os Estados Unidos ele pode ter uma dificuldade maior em, por exemplo, reduzir os seus déficits. Uma porque ele vai ter uma moeda desvalorizada, provavelmente as outras economias não vão enxergar o dólar como uma moeda de reserva de valor, como um meio de troca, e provavelmente isso vai deixar os Estados Unidos numa enrascada um pouco maior para pagar justamente essa dívida feita com os outros países ao longo de anos dessa balança deficitária comercial. E por isso que o ouro acaba se valorizando nesse cenário, todos buscando, na verdade, uma qualidade maior que o dólar, agora, dados os cenários que eu acabei de dizer, não está funcionando como reserva de valor nem como meio de troca, uma porque a gente não sabe qual vai ser o final efetivo, dado que essas tarifas estão mudando diariamente. Depois eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, um pouco do histórico em relação à China e Estados Unidos. Isso aí já vem de uma longa data, mas esse ano se acirrou muito mais. Então vocês vão ver um pouco aqui como é que está sendo esse dia a dia dessa negociação. E indo para o segundo pilar agora da geopolítica, os Estados Unidos sempre apostou nessa questão do multilateralismo. O que foi isso? É empoderar essas outras economias que foram muito importantes no desenvolvimento até da economia norte-americana. Um exemplo desses é a economia asiática, vários países, inclusive os tigres asiáticos, que ficaram muito preponderantes ali na década de 90. Então os Estados Unidos ele viu que tinha uma grande oportunidade porque a produtividade paga por horas de dólar por cada trabalhador fez com que várias indústrias fossem para lá. Um caso emblemático é a Nike, por exemplo, no consumo de roupas ali esportivas, onde faziam essas manufaturas lá, importavam para os Estados Unidos e ganhava realmente nessas relações ali de vantagens comparativas. Um outro exemplo foi Taiwan, com a questão dos semicondutores, onde tinha realmente uma questão tributária ali e também de escopo de serviço de trabalhadores para poder fazer esses semicondutores ali e exportar de volta para os Estados Unidos para fazer produtos de maior valor agregado. Isso funcionou muito bem nos últimos anos, em especial para baratear o custo de produção e realmente você ganhar nessas escalas aqui de vantagens comparativas. Agora, o mundo inteiro ele está caminhando para uma produção mais interna, como é o caso norte-americano com as tarifas. E aí a gente tem um terceiro pilar que é muito importante, que é a parte política e cultural. E aí tem um monte de coisas que estão inseridas aqui dentro. Uma delas é a onda de conservadorismo que está acontecendo no mundo inteiro, em especial na economia norte-americana, que teve vários aspectos ali do Trump, América para os americanos, aqueles slogans velhos que foram repetidos durante muito tempo, inclusive o slogan do Trump é American First. Então, com isso ele reforça também que a economia norte-americana ela tem que voltar a ser o que era, daquele aspecto de produzir tudo. E a gente viu isso na pandemia, que realmente aconteceu. As cadeias globais elas foram enfraquecidas, muito porque as economias acabaram voltando muito para o interno. No caso das vacinas é um exemplo claro. Tinha muitos insumos produzidos na China, onde foram priorizados a China primeiro do que outros países. E com isso, você gera disrupção na cadeia global. Semicondutores aconteceu a mesma coisa, no exemplo de Taiwan que eu disse. Então, os eletroeletrônicos acabaram disparando o preço, porque realmente essa cadeia foi desabastecida. Lá teve um lockdown um pouco mais severo. Então, tudo isso, na verdade, foi sendo construído ao longo do tempo. E aí, só mais um detalhe nessa questão cultural, se a gente percebe os últimos períodos na economia norte-americana, em especial esse foco maior no ESG, que é aquele Environment, Social, Government, a gente percebe que todas essas políticas foram desenhadas de uma forma para atingir um determinado resultado,
que eram muito interessantes até para o período, que é para você dar um foco maior na diversidade, que a diversidade gerava, por exemplo, né, muitos aspectos positivos na economia, porque era uma ideia plural, você não tinha basicamente as mesmas pessoas pensando as mesmas coisas, e essa política foi muito atropelada, acabou não dando muito certo, né, nesses últimos anos principalmente. E aí a gente pode citar alguns exemplos aqui de Hollywood, de filmes que foram totalmente descaracterizados, e aí as pessoas acharam isso tudo muito estranho, porque foi um movimento muito abrupto, um movimento antinatural, e acabaram indo para um outro lado mais conservador. Talvez é uma resposta a esses movimentos que foram criados aqui no início da década, por exemplo. E isso a gente está vendo no mundo inteiro, tá? Esse conservadorismo um pouco mais aflorado. Todos esses aspectos que eu disse para vocês, sejam culturais, sejam geopolíticos, sejam da ponto de vista de monetarismo no mundo inteiro, é uma coisa que a gente vai ver para frente como um novo marco. Talvez o que a gente está vivenciando nos próximos anos agora vai ditar como é que vai ser os próximos 30, 40 anos. Então, necessariamente assim, se a gente for para pensar, é um momento histórico único, né? E a gente está vivenciando isso. Pessoal, falando um pouco mais no detalhe nessa escalada de tarifas aqui dos Estados Unidos e da China, essa relação não vem de agora. Por mais que agora tenha se intensificado nesse ano de 2025, desde 2020 já foram ensaiados algumas mudanças ali um pouco mais no detalhe, que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, em 2020, a gente teve o acordo fase 1. Nesse acordo, a gente teve 25% de produtos industriais chineses taxados na economia norte-americana, não todos, tá? Alguns deles. E a gente teve uma redução de produtos para consumo. No caso, 15% aqui a redução para 7,5%. De 2022 até 2024, teve outras restrições. Lembrando, não era governo Trump, era um outro governo. Então a gente tinha sanções tecnológicas para produtos chineses e restrições de chips e semicondutores. Já objetivando, né, olhando que essa relação já estava, né, em alguns cenários aqui de produtos, já estava um pouco mais deficitária. Agora, em 2025, é que a relação se escancarou. Quando a gente teve em 31 de janeiro, começou com 10%, tá, sobre produtos chineses. Em 5 de fevereiro teve a contraofensiva chinesa, 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito e 10% sobre o petróleo, que foi o lado chinês, né, dando a contraofensiva. Aí no dia 3 de março, 20% sobre produtos chineses. Aí no dia seguinte, no dia 4 de março, 15% nos produtos agrícolas norte-americanos. 2 de abril, aí a tarifa se aumentou, que foi realmente a primeira fase do tarifaço, né, que gerou um grande rebuliço aqui na economia norte-americana, aumentando de 34 para 54. Contraofensiva chinesa no dia 4 de abril, 2 dias depois. Teve a resposta de 34% nos produtos americanos. Daí 8 de abril teve 50% para 104%, né, na economia norte-americana. Aí 9 de abril, 84% dos produtos americanos. Só para vocês entenderem, tá? Estou citando aqui de uma maneira bem rápida, mas só para como foi essa escalada em tão curto prazo de tempo. E agora a gente teve a tarifa total de 125% nos produtos chineses dos Estados Unidos com a China. Tá vendo que essa relação não vem de hoje, né? Ela já vem de um certo tempo, desde a época da pandemia. Então, todos aqueles pilares que eu citei para vocês agora, a gente está analisando o que aconteceu com o sintoma. Na verdade, essa problemática, essa doença, né, que foi gerada, por exemplo, já vem de antes. Agora que se manifestou realmente na relação que a gente está vivenciando hoje, desses tarifaços aqui. E aí, realmente, a gente está vendo a ponta do iceberg, né? Se a gente for ver todo o que gerou isso, por exemplo, é um movimento que é muito mais complexo do que a gente está vendo agora na ponta, simplesmente tá com esses tarifaços que estão acontecendo. E como é que fica o Brasil nisso tudo? Provavelmente a gente deve ficar na mesma posição. Tem alguns estudos que reforçam que o Brasil pode até se beneficiar nesse cenário externo, né, aproveitando, por exemplo, um outro país para poder estreitar relações, mas eu não acho que isso vai ser relevante, uma porque está mudando todo dia as taxas, e as taxas brasileiras podem aumentar, diminuir, e aí a gente tem que ver como é que vai ser esses dobramentos para frente, e outra que a economia brasileira é muito voltada para o mercado interno. Então, provavelmente, a gente, quando tem alguns aspectos de volatilidade lá fora, como as tarifas estão causando, o Brasil ele sofre menos. Isso não é uma coisa positiva, tá? O Brasil deveria estar mais voltado para o mercado internacional, uma porque isso geraria bastante oportunidade de importação, como também de exportação. E por falar em Brasil, falar um pouco da Bolsa e a nossa relação com o dólar. Então continua muito estressado, a Bolsa brasileira foi severamente impactada, porque a nossa Bolsa é muito concentrada em commodities,
que as commodities elas estão na cerne do tarifaço, Vale, Petrobras. Eu já exibi para vocês aqui a balança comercial brasileira em relação aos Estados Unidos. A gente está vendo que está muito centrada em aço, está muito centrada também, né, nos aspectos de petróleo. Então a bolsa acaba sofrendo muito por conta, né, desses tarifaços aqui do cenário que a gente vai ter uma maior dificuldade de exportar esses itens. O dólar, por outro lado, ele acaba se valorizando bastante em relação à moeda brasileira, muito por conta dessa volatilidade também. E aí acaba que a nossa moeda acaba se desvalorizando ainda mais. Então a gente teve um pico nessa semana, né, saindo de R$ 5,73 para quase R$ 6. E agora a gente está vendo uma volta, né, dado que a gente teve essa nova medida aqui que mantém 10% para todos os países e a China acaba ficando com 125% de taxa no final. Pessoal, como prometido, agora eu vou trazer para vocês a cereja do bolo do vídeo, que é basicamente essa estratégia que dá mais certo nesses períodos de volatilidade. Eu acho que quem tem carteira já dolarizada ou investimentos em ETFs internacionais na bolsa aqui, Bovespa, tem alguns deles que existem, deve estar com a mão coçando, vendo tudo vermelho para vender. E essas pessoas que estão fora devem estar com a mão coçando também para entrar. E aí a gente vai analisar duas estratégias aqui para que vocês analisem junto comigo, que é o Buy the Dip. O que é essa estratégia? É basicamente você comprar na baixa e vender na alta, que é o padrão ouro aqui de todas as aplicações financeiras. E você tem uma outra estratégia de DCA, que é o Dollar Cost Average. É você comprar todos os meses independente do preço. Vamos ver qual estratégia sai melhor nesse curto prazo aqui, pelo menos analisando desde 2000 na Bolsa Americana até agora. No caso aqui, que eu estou mostrando para vocês nesse gráfico, ele tem, né, o crescimento de $1 aqui em relação ao índice, tá, que é o S&P 500. O S&P 500 é basicamente o índice da Bolsa norte-americana, é igualzinho a gente tem do índice Bovespa, então a gente está analisando o mercado norte-americano agora, né, dado que a gente está tendo essa volatilidade essencialmente dentro desse mercado. No caso aqui a gente tem as datas também. Nesses pontos em verde seriam os pontos dos picos e os pontos em vermelho seriam os pontos das quedas. Então a gente entraria nos vermelhos e sairia nos verdes, né? Perceba que desde 2000, ali onde teve a crise das dot-coms, até basicamente 2010, a gente ficaria fora desse mercado, né? Porque não teve picos que reforçaram a all-time high, né? Ou o pico histórico maior desse índice do S&P. E a gente teve um all-time aqui down, né, em 2010 ali, onde a gente entraria comprando esse índice, né? E a gente só venderia lá para meados de 2003, 2004, 2013, 2014, né? E aí, consequentemente, mais para frente a gente faria outras operações de venda. E aqui, nesse outro slide que eu estou mostrando para vocês, se você tivesse uma outra estratégia, que é realmente você comprar todos os meses esses recursos aqui, e essencialmente se tivesse alto, se tivesse baixo, você não olhar para isso, você ia basicamente comprar o índice com o valor mensal que você tinha disponibilizado. Em 70%, tá, de todas as observações, essa segunda estratégia sai vencedora. O que a gente tem nesse gráfico aqui? A gente tem as duas performances. Então, se ele está acima do 0% ali, o Buy the Dip ele ganha da estratégia Dollar Cost Average, que é aquela estratégia de comprar todos os meses. Se o gráfico, a linha está abaixo, né, de todos os períodos, realmente essa estratégia, né, ela underperform, ou seja, o Buy the Dip ele não se torna uma estratégia viável para você fazer os seus investimentos. E perceba que, né, principalmente aqui, analisando desde 1920 até 80, basicamente o DCA ele ganha dessa estratégia do Buy the Dip. E aqui, nesse último gráfico, eu reforço basicamente o que eu acabei de dizer. Se a gente pegar desde 1980, aí na linha em azul, a gente está falando Buy the Dip, ou seja, comprar naqueles períodos de baixa do mercado e tentar vender nos períodos de alta. E se a gente comparar com o DCA, que é essa linha preta, perceba que o DCA ele performa em quase todos os períodos desde 80 até 2010. Então, pessoal, vamos lá. Percebam como esse estudo ele desmistifica talvez um ponto de economia até comportamental, que é o FOMO, tá? É o Fear of Missing Out. Então, quando você tem esses movimentos muito abruptos, as pessoas que estão fora querem entrar e as pessoas que estão dentro às vezes querem sair no efeito de manada. Então, perceba como é mais interessante vocês terem uma estratégia de longo prazo, onde você consiga comprar paulatinamente, aproveitar esses momentos de queda, por exemplo, para vocês aportarem, que na média isso tende a se valorizar ao longo do tempo. Nada ganha de consistência e nada ganha de tempo aplicado.
Parem de tentar achar esses vales, esses picos, que provavelmente vocês vão errar fazendo isso. E o estudo ele comprova isso. Pessoal, e vamos para o icônico sobe e desce da semana. O ouro é quem sobe nessa semana, muito porque eu já disse, em relação à desconfiança da economia norte-americana, o ouro acaba ganhando preponderância nesse momento de muita volatilidade. O desce da semana fica na questão da China, que acabou sendo severamente impactada com essas taxas norte-americanas. Talvez agora para frente, não sei se eles vão retaliar mais e vai virar uma coisa completamente fora do eixo, ou então a economia chinesa vai sentar para conversar e chegar em patamares mais adequados. Pessoal, é isso para essa semana. Espero vocês aqui na semana que vem para a gente debruçar sobre os aspectos econômicos da próxima semana. E é isso, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar e até semana que vem.